Um minutinho. Ok. Uma ótima noite para vocês, então, né? Hoje eu vou falar sobre aconselhamento de carreira, tá bom? É, o, o aconselhamento de carreira, né? É assim, é uma das áreas da psicologia, assim, que nós temos maior demanda, né? Tanto o aconselhamento de carreira, assim, para aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, né? Quanto também a própria questão da orientação profissional, né? Talvez você já tenha feito alguma disciplina ou está fazendo alguma disciplina de orientação profissional também. Na verdade, o aconselhamento de carreira, ele vai ser compreendido como um processo de ajuda, né, que tem por objetivo potencializar alguns recursos do cliente, né, alguns recursos, algumas habilidades dele, ou mesmo a questão assim do conhecimento, né, conscientizá-lo acerca das competências que ele precisa desenvolver para desenvolver uma tarefa ou conseguir um cargo maior em alguma empresa, né? Está relacionado a essa questão das estratégias que as pessoas se utilizam também para decidir em relação à carreira profissional, né? Então, assim, na verdade, seria uma forma de tentar ajudar o cliente a tomar alguma decisão e implementar isso, né, no decorrer da carreira aí, né? E no caso, isso com o objetivo de promover uma satisfação também, né? A gente sabe que a maioria das pessoas buscam um trabalho, busca uma profissão, no sentido de também conseguir uma realização pessoal e uma realização profissional também, né? O trabalho ele pode ser visto tanto numa dimensão instrumental, no sentido de eu conquistar coisas, conseguir coisas, né? Adquirir casa, carro, apartamento, roupa, poder frequentar restaurante, fazer viagem. Então, isso seria uma dimensão instrumental do trabalho, né? E existe uma dimensão realizadora também, né? Que a gente se sente bem ao trabalhar, a gente se sente realizado, né, ao exercer alguma profissão, né? E assim, é muito bom quando a pessoa ela consegue essa realização pessoal, realização profissional. E nós, né, do campo da psicologia, temos o papel de ajudar as pessoas a identificarem as melhores áreas da vida delas, né? Assim, as melhores habilidades, assim, para que ela possa desempenhar um papel profissional, né? Uma profissão, assim, que ela tenha também uma satisfação pessoal com isso, né? E vocês já têm algum conhecimento sobre orientação profissional, aconselhamento de carreira? Querem comentar alguma coisa? Bom, é importante, então, né, que o cliente conheça a partir do processo de ajuda, né, orientado por um conselheiro, né, um psicólogo, um orientador profissional, quais são, por exemplo, as principais fragilidades dele, né, quais são os principais pontos fracos dessa pessoa, né? E quais seriam os recursos para ele enfrentar isso, né? Enfrentar essas dificuldades, superar essas dificuldades relatadas. Então, na verdade, a orientação, o aconselhamento de carreira seria um processo de ajudar esse cliente a se conhecer, né? E se utilizar desse conhecimento para gerenciar sua própria carreira ao longo da vida, né? Ao longo de todo o ciclo vital. Então tem a ver também com como que a pessoa vai administrar essa carreira, como que ela vai compreender isso num campo assim do modo mais amplo, ok? É, Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? O que é carreira, gente? O que é carreira para vocês?
O que é uma carreira? Eu acho que, para mim, né, é a evolução da sua vida profissional. Uhum, sim, bacana, né? Exatamente, né? Seria esse percurso profissional, né, a partir do engajamento da pessoa em alguma atividade de trabalho, né? E esse aconselhamento aplicado à carreira, esse aconselhamento psicológico, ele seria um processo de ajuda, né? Mediado por um psicólogo, né? A partir da demanda do cliente. E isso vai envolver, assim, por exemplo, o reconhecimento de quem a pessoa é, quais são as habilidades dela, o que que ela pensa a respeito é, dessa inserção profissional, né? Quais são os planos futuros dela, os planos relacionados ao mundo do trabalho, né? Então, acaba sendo uma visão de processo, né? A carreira vai ser baseada nessa trajetória percorrida pelo cliente, desde o início, assim, desde o primeiro emprego, né, até antes, né, das primeiras escolhas profissionais, né, e quais foram as estratégias dele e as mudanças ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que começaram numa profissão, mudaram para outra, por vários motivos, né? Digamos que a pessoa quis fazer um curso que não tinha tanto mercado de trabalho, né? Por exemplo, museologia, é, antropologia voltada para o estudo dos índios. Assim, são cursos que têm a validade deles, né? Mas o mercado de trabalho não é muito fácil, né? E pode ocorrer, sim, da pessoa querer uma reorientação de carreira, né? Mudar o, o leque profissional, né? E assim, uma coisa interessante, inclusive, da gente perceber é que a maioria das pessoas entende o ensino superior como, ou mesmo a educação profissional, né? Como a tábua de salvação, principalmente em ambientes de crise, né? Então, de certa forma, aquelas pessoas que têm uma profissão, elas conseguem, elas tendem, né, a conseguir se adaptar melhor aos ambientes, às situações. E, no caso, então, o que que seria o aconselhamento, né? O que que seria o aconselhamento de carreira? Seria compreendido como um processo de ajuda que tem por objetivo a melhor potencialização dos recursos do cliente, enquanto intervenção pode ser compreendido como processo ou estratégia empregada para ajudar um cliente a tomar decisões e implementá-las no decorrer, né, do decurso de sua carreira, de modo eficaz, promovendo satisfação. Então, isso seria, né, uma definição de aconselhamento de carreira, um processo de ajuda, né? Nós vamos ajudar essa pessoa a potencializar os recursos que ela tem. Muitas pessoas não sabem qual o potencial delas. Elas chegam para a gente num consultório, né? E buscando uma orientação profissional, ela não faz nem ideia sobre o que fazer da vida, e se você pergunta para ela se ela tem interesse por alguma profissão específica, não, assim, ela gosta de todas. Todas ela acha legal. Então, bom, se todas as profissões são legais, são interessantes, são trabalhos dignos, o que fazer, né, com essa pessoa? Ela está realmente muito confusa. Ninguém pode ser bom em tudo, né? E as pessoas têm diferenças individuais em inteligência, em personalidade, em gostos, né? Tem pessoas que preferem trabalhar sozinhos, tem pessoas que preferem trabalhar em grupo, outras preferem atividades que elas precisam se desafiar cognitivamente em termos de pensamento abstrato, né? No caso da engenharia, você tem engenharias de
todo tipo, né? Engenharia aeroespacial, mecânica, elétrica, de telecomunicações. Você tem tantas áreas na engenharia, você tem arquitetura, fora as áreas de humanas, né? Tem pessoas que elas vão preferir, por exemplo, áreas voltadas aí para o conhecimento humano, né? Como que as pessoas se comportam, como que elas lidam com questões sociopolíticas, sociohistóricas, enfim, são muitas áreas e nós vamos ajudar a pessoa, né, nesse universo tão grande, né, de possibilidades. Existe algo ali que a pessoa vai se identificar mais com aquilo, né? E assim, é importante que o cliente conheça, a partir do processo de ajuda orientado por um conselheiro ou orientador profissional, como ele é, suas principais fragilidades, seus pontos de apoio, seus recursos para o enfrentamento das dificuldades e para a superação das dificuldades relatadas. Então, aqui eu coloquei uma figura, né, assim, de uma pessoa que realmente, de várias pessoas, né, assim, buscando seus caminhos, né, e confusas, né, as pessoas que nos procuram, geralmente elas estão confusas, né. Uma pergunta, né, que eu faço, gosto sempre de fazer, por exemplo, a psicologia foi a sua primeira escolha profissional? Ou antes você já tentou alguma outra coisa? Você já trabalhou com alguma outra coisa? Gostaria de comentar, né? Foi feliz? É feliz nessa profissão? E como que a psicologia entrou nesse universo de sua escolha, né? Se vocês quiserem comentar, podem falar aí, viu? Daniel, Sim, tá me ouvindo? Tem gente tô que falou sim. que Tá, não está conseguindo participar. Pode tá ser picando a ligação. Pode falar. comentando que não está conseguindo participar da aula, pode ter a ver com bloqueio aí do microfone com você? Uai, não é comigo não. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração. Ativar as legendas. Olha o da Adriana, por favor. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem nenhuma restrição, não. Deve ser questão de conexão mesmo. Hoje a minha internet estava oscilando bastante, pode ser isso também. Ai. Tem como acionar o chat? Tem. Deixa eu ver aqui, mostrar a conversa, chat de reunião. Engraçado, o chat é só individual, parece. Que estranho. Mandei uma mensagem para você no chat aí. Não parece não. Que estranho. Mas aí vou te responder a pergunta também. Eu Sim. já tive Se você quiser várias tentar profissões. falar, pode falar. Já tive várias profissões. Certo. Mas a Certo. psicologia entrou na minha vida desde os 12 anos, eu queria. Apareceu o chat. Desde os 12, eu queria fazer medicina ou psicologia. Mas a minha vida caminhou por outros lados e eu só pude fazer agora. Então, agora que estou fazendo psicologia. Ah, bacana. Legal. E você tem sentido satisfação com isso? Está gostando do curso? Sim, sim. Eu acho que eu tinha uma ideia romantizada da psicologia. No começo eu assustei. Mas aí eu vi que realmente eu gosto muito. É uma coisa que me preenche. Mas eu fiz teste vocacional também, quando eu tinha lá meus Uhum.
15, 16 anos. E deu psicologia também. Sim. Ó, bacana demais. Bom, gente, eu precisei desligar minha câmera aqui para ver se a conexão melhora um pouco, porque minha internet está oscilando bastante, tá? E vamos ver se fica um pouco melhor aqui, tá bom? Mas obrigado, Liliane, né? Isso. Obrigado pela contribuição aí. Mais alguém gostaria de falar? Não? Podemos seguir, então? Olha, gente, esse processo de aconselhamento, então, ele vai ser para ajudar o cliente a se autoconhecer, né? Para fazer uso desse conhecimento, né? Para gerenciar a sua carreira e, e também, assim, como que ele compreende do modo mais amplo a vida dele, né? Eu lembro de uma pessoa que o sonho dele era criar cavalos, né? Era criar cavalo e participar de leilão, né? E vender cavalo. O sonho dele era esse. Conheci outro que o sonho dele era ser caminhoneiro. Esse menino, inclusive, ele estudou comigo no ensino médio. Nas aulas de matemática, ele ficava desenhando caminhão. Era o sonho dele. Ele parecia menino mesmo, sabe? Ele desenhava frente de caminhão 1113, Mercedes, Volvo. Então, assim, era o sonho dele. Hoje ele trabalha na Vale como um mecânico de caminhões, né? Fez curso técnico, enfim. Mas, assim, era o sonho dele. As pessoas têm sonhos que são diferentes dos nossos, cada um é um, né? Para a psicologia, cada um é uma exceção. A gente tem que, na verdade, tentar fazer essa junção, né? Do que a pessoa gosta, que ela tem habilidade, né? O que pode gerar satisfação. Tem gente que fala assim: ah, eu quero ser médico, quero fazer medicina, mas não gosta de sangue, não gosta de trabalhar sob pressão, aí já fica um pouco mais difícil. Então, é interessante a gente fazer algumas questões, né? Perguntar para a pessoa, ajudá-la a refletir nesse processo, afinal, são tantos caminhos que a pessoa pode seguir, não é verdade? Então, a carreira seria uma trajetória, né, no meio profissional relacionada às escolhas dos sujeitos ao longo do tempo, suas oportunidades, desempenho em determinadas funções, a gestão desse processo, a gestão de carreira, representada como uma área na qual a própria pessoa é responsável pela sua carreira, escolhas e acontecimentos ligados ao trabalho. Então, nós ajudamos a pessoa a escolher ou mesmo desenvolver a carreira dela, mas é ela que vai tomar as decisões, né? A gente dá alguma sugestão, ajuda a pessoa a se conhecer melhor, né? Se questionar sobre algumas coisas, mas é ela mesma que faz as decisões sobre a vida dela, ok? Então, nem sempre os eventos que incidem sobre a carreira podem ser atribuídos ao próprio indivíduo, mas ressoam em elementos como família, oportunidades, jornadas de trabalho, tendências profissionais, entre outros. Isso aqui é interessante também, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho escolha, né? Sou pobre, eu tenho dificuldade, eu pago aluguel, não tenho condição, assim, claro, né? A gente sabe das dificuldades das pessoas, né? E mas assim, mesmo dentro dessa dificuldade, a pessoa pode estabelecer alguma escolha, ela pode fazer alguma coisa para que ela tenha satisfação na vida, né? Satisfação na profissão, né? Na vida profissional, ok? E, bom, a partir dessas considerações, o processo de aconselhamento deve ser sensível deve ser sensível à inter-relação desses elementos, a fim de contribuir para que o cliente possa, a partir de uma maior autonomia, fazer escolhas, buscar seu crescimento profissional. Então, a gente ajuda a pessoa, né, durante esse processo de aconselhamento, a ter uma autonomia maior, ela perceber que ela deve desenvolver, né,
a maturidade para a escolha profissional, ok? Tem muita gente que chega para nós, né, busca ajuda psicológica para orientação profissional, e, na verdade, quem fez a decisão por ela, assim, quem tem sugerido sobre as profissões, são os pais, são os amigos. Então a pessoa não tem uma ideia muito clara do que fazer, né? Ela fala assim, olha, meu pai quer que eu faça direito, minha mãe quer que eu faça farmácia, meus amigos estão falando que psicologia que é a profissão do futuro. E, e aí, eu não sei o que eu faço, né? Então, a gente vai ajudar a pessoa a ter autonomia, inclusive ter força, né, para se posicionar, né, diante do grupo, né, para realmente ela ter uma convicção daquilo que ela quer, tá bom? Isso no caso de uma pessoa que está buscando uma carreira, né? Você vai fazer o processo de orientação profissional dela. Agora, no caso de uma pessoa que já está no mercado de trabalho, ela quer uma reorientação profissional, é interessante, né, a gente também fazer um trabalho com ela, no sentido de ela avaliar, por exemplo, o que ela já conquistou até aqui, né, quais são as habilidades dela, né, se existem alguns pontos em comum, né, da experiência dela com outras profissões, né, outros campos profissionais, ou se, por exemplo, ela está disposta a aprender algo novo, né, se ela tem disponibilidade de tempo para fazer algo, aprender alguma atividade, alguma habilidade assim do zero, né, ou se, por exemplo, ela pode se aprimorar e fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, enfim, alguma especialização. São N fatores, né, que devem ser avaliados, né, e a gente está ali para ajudar a pessoa. A pessoa que está naquele meio, por exemplo, ela já tem já trabalha há 20 anos, 25 anos numa empresa, e aí ela não quer jogar esse tempo fora, né? É, assim, claro que existe toda uma questão a respeito de aposentadoria, enfim, mas assim, algumas querem continuar trabalhando, mesmo depois de se aposentar, né? E no caso, por exemplo, dessas pessoas que elas querem continuar trabalhando, mesmo quando já se aposentaram, a gente também oferece algumas sugestões assim, sobre profissões, mas sempre a partir do que a pessoa traz para a gente, né? Qual que é a demanda do sujeito, né? O que ele demonstra algum interesse, e é claro que você tem testes psicológicos, né? Tem inventários, testes de autorrelato, que vão ajudar a pessoa nessa escolha também, né? Lembrando que testes são apenas algumas ferramentas, né? Nada se compara a uma entrevista profunda que você faz com a pessoa, tá bom? E uma coisa assim um aspecto, né, que as pessoas buscam é ter satisfação no trabalho, né? Em busca do emprego gratificante. Inclusive, a psicologia positiva, né, é uma área da psicologia voltada para o bem-estar, né? Ela estuda a felicidade. Enquanto outras abordagens muitas vezes estudam a dor, o sofrimento, a psicologia positiva vai estudar a felicidade, ok? E para a psicologia positiva, a carreira é uma das dimensões responsáveis pela atribuição de sentido à vida, né? Então, assim, você pode, inclusive, pensar na questão da construção da nossa subjetividade, né? A gente acaba se reconhecendo por aquilo que a gente faz, né? O que você é? Eu sou padeiro, eu sou bombeiro, policial, dentista, psicólogo, pastor, padre. Você acaba se identificando com aquilo que você faz, né? E, assim, o emprego gratificante é aquele que contribui para que as pessoas se sintam realizadas ou
com maiores possibilidades de buscar a autorrealização a partir das atividades desempenhadas. As pessoas que trabalham são mais felizes que pessoas desempregadas e pessoas que estão em trabalhos aos quais atribuem um sentido positivo são ainda mais felizes. Então, assim, é muito bom trabalhar? É bom. Melhor ainda trabalhar com o que gosta, trabalhar com aquilo que você sente satisfação, sente alegria, né? Bom, eu queria que vocês me falassem sobre as expectativas de vocês em relação ao próprio curso de psicologia, né? O que vocês esperam desse curso quando vocês formarem, né? Qual que é o sentido que vocês dão para esse curso na vida de vocês? Querem comentar? Só eu de novo? Eu acho que é você, Liliane. Você merece total na prova, hein? Como eu disse, eu sempre quis fazer, mas não pude. E agora é que eu consegui. E eu vejo o curso de psicologia, por ter sido uma coisa que eu sempre almejei, para mim é uma retomada e uma melhora para o futuro. Uhum. Que bom, maravilha. Bom, eu tô vendo aqui, já temos 13 pessoas na sala, que legal, gente. Para quem chegou depois, uma ótima noite para vocês, tá bom? Estou gravando a aula, quem já perdeu uma parte, não se preocupe, depois você vai poder assistir completo se você quiser, tá bom? Mas aí hoje nós estamos falando, né, sobre o aconselhamento de carreira, tá? Esse slide já está lá no encontro 10, né, na aula 10. Mas assim, espero que faça bastante sentido para vocês. Eu particularmente gosto bastante desse tema, né, de orientação profissional. E, enfim, né? Que bom, Liliane, que você tem se identificado com o curso de psicologia, né? Eu fico feliz, né? Espero que os outros também estejam assim bastante satisfeitos, né? Felizes com o curso. É uma profissão muito gratificante, né? Pelo menos para mim, né? Eu só tenho bem a falar desse curso, né? Assim, é um curso que possibilita você estar em contato com diversos tipos de pessoas, né, com os mais variados problemas e histórias. Você acaba aprendendo muito com seus próprios pacientes, né? E assim, é muito bom, né, você saber que você fez sentido, né? Você foi importante na vida de alguém também. Eu lembro quando eu trabalhei, eu era estagiário ainda numa empresa, numa rede de supermercados, eu trabalhava no recursos humanos, né? Com recrutamento e seleção. Eu contratei uma vez um separador de mercadoria do Ceasa, para ele trabalhar no Ceasa. E, assim, era para ele, aquilo foi um emprego assim da vida. Ele ficou tão feliz, porque ele já era assim um desempregado crônico praticamente, né? Tinha uns 3, 4 anos que ele estava desempregado. Né? Eu não lembro exatamente o tempo, mas era muito tempo que ele estava desempregado. Ele tinha uns 4 filhos, tem, né? Uns 4 filhos. E assim, estava passando muita dificuldade. Aí ele aceitou trabalhar assim no, num setor lá, assim, de madrugada, e assim, super feliz, satisfeito. Aí teve a festa junina da empresa, e ele estava lá. E aí ele veio atrás de mim e falou: Daniel, eu queria te agradecer porque você me contratou. Aí ele contou a história toda, como foi. E assim, super feliz. Na época eu era estagiário ainda de psicologia. E eu que fiz a entrevista, encaminhei para teste prático, né? É uma função operacional? Mas assim, aquilo
gerou tanta satisfação para ele, tanta alegria. E eu imagino que ele deve ter até crescido lá na empresa, né? É uma empresa assim que eles dão muita oportunidade para essas pessoas, né? Eles podem virar encarregados de setor, né? Subgerente, então gerente. Assim, eu imagino que ele esteja bem lá, né? Salvo exceção se tiver tido alguma crise, né? Porque inclusive eu não estou lá mais, já faz bastante tempo. Mas assim, é muito bom. Aquilo, de certa forma, me motivou bastante a continuar também, né? É muito bom a gente colecionar experiências boas na nossa profissão. É ótimo, é fantástico. Espero que vocês tenham bastante, né? Experiências sensacionais também. Mas assim, né? Seguindo, como dizia o Boechat, né? Vamos tocar o barco, né? É, o emprego gratificante está associado, então, ao bem-estar, né? Contribui para que as pessoas se sintam realizadas, atribuam um sentido. E o fato das pessoas atribuírem um sentido positivo é melhor ainda, né? A pessoa vai estar mais satisfeita, ela vai conseguir, por exemplo, lidar melhor com o estresse do dia a dia, né? Com o estresse da própria função, né? Com os desafios. Outro ponto que uma satisfação no trabalho, a própria variedade de tarefas realizadas, né? A variedade de tarefas envolve a consideração de que as pessoas podem ter suas potencialidades mais desenvolvidas se tiverem a oportunidade de variar as atividades desempenhadas com certa frequência, diversificando os cenários de atuação e as possibilidades advindas dessa variedade, como aquisição de conhecimentos e práticas. Então, assim, para explicar sobre a variedade de tarefas, eu vou falar do contrário, né? Da pouca variedade de tarefas. Trabalhos que não exigem tanta criatividade, tantos desafios, né? Você não precisa se desafiar tanto, você tem que fazer um trabalho assim, mais mecânico, mais rotineiro. Os estudos científicos, né, eles indicam que as pessoas não sentem tanta satisfação nele, né? As pessoas preferem atividades que variem um pouco, que elas possam desempenhar mais do seu potencial e da sua capacidade criativa, né? E se você pega, por exemplo, atividades como operador de telemarketing, né? É uma rotina, né? Embora você tenha os próprios desafios ali, né? É, da própria profissão, mas a gente tem um índice de estresse, né, uma síndrome de Burnout, né, burnout, né, a questão da exaustão, o esgotamento psíquico, né, decorrente do trabalho, muito grande nessa profissão. Motorista de ônibus também, né, então, assim, você vê que é sempre aquela mesma atividade, né, não muda, não varia tanto, né, aquilo, de certa forma, pode não ser muito prazeroso. Algumas pessoas conseguem se identificar bem, né, com essa profissão, né? É claro que isso é uma tendência, né? O fato, por exemplo, de você estar na psicologia, né, quando você formar, o campo de atuação é muito amplo. E dentro dos próprios campos há uma variação muito grande. Se você vai atuar com consultório, você vai atender cada história que chega ali é uma diferente, é um desafio, e você tem que estudar um pouco mais sobre aquele caso específico. Então, se você trabalha no hospital, você vai lidar com diferentes demandas também, no ambulatório, na UTI, na sala de espera, com famílias, trabalhos em grupo, trabalhos com paciente oncológico. Então, assim, é muito variado o tipo de atuação ali. Na área forense, né? Então, assim, o que acontece? A psicologia, ela dá essa oportunidade assim para você variar o seu leque de atuação profissional, né? Isso é ótimo. Outras profissões também, né, possibilitam isso. E agora é interessante que às vezes a profissão ela é,
naturalmente não tem tanta possibilidade de desempenhar à primeira vista a sua criatividade. Mas o que seria criatividade, né? Criatividade ela tem a ver justamente com o pensamento divergente, né? Você pode atuar de diferentes formas. Digamos que você monte um comércio, assim, ainda mais nesse momento agora que nós estamos vivendo de pandemia, a quantidade de pessoas que tiveram que se reinventar, né, e buscar novas profissões, novos modos de atuação, e é muito interessante, assim. Eu conheci esses dias uma pessoa que aluga brinquedos didáticos para mães que estão em confinamento, claro, e não tem como levar o filho no parque, no shopping, na pracinha e tal. Então ela aluga o brinquedo, ela tem vários brinquedos. Isso ela começou a alugar brinquedos agora, no início da pandemia, já está montando uma loja, né? Já tem assim, já divulga isso no Instagram, Facebook, o marido dela já criou um site para ela, enfim. E assim, ela já está querendo alugar uma loja mesmo, né? Assim que essa pandemia passar, para ela poder trabalhar só com isso, porque deu muito certo, né? Não tem aqui em BH muito pouco, né? Esse tipo de serviço. E essa questão do aluguel de brinquedo é interessante, porque o filho dela já está crescendo, mas ela tem vários brinquedos lá, e brinquedos caros, né? Brinquedos de 300, 400 reais, ela aluga por 70, e dependendo do brinquedo, por 50, por 80, enfim. É uma forma que ela encontrou nesse momento de crise de se reinventar, né? De certa forma, ela tem uma visão empreendedora, né? Isso é uma criatividade. Assim, a questão da variedade de tarefas, né? De variedade de campo de atuação, isso tudo tende a ser mais prazeroso para as pessoas, tá bom? Então, um outro ponto importante, né, é sobre a questão, né, dos desafios profissionais. Então, assim, aquilo que faz você se desafiar, né, cognitivamente, né, isso faz com que você sinta a necessidade de ampliar o seu repertório de atuação, né, fazer cursos, né, eu conheço pessoas que vivem fazendo cursos, pós-graduação, especialização, atualização, enfim, isso é tudo muito bom, né, e assim, isso gera satisfação. Uma outra coisa, né, um outro aspecto que gera muita satisfação no trabalho é a própria segurança no trabalho, né? Então, a pessoa se sentir acolhida, né, se sentir à vontade para ser ela mesma, para atuar da melhor maneira possível, né? Isso é interessante. Eu já vi, assim, por exemplo, empresas, né, que os patrões eles são muito autoritários, né? Já chegam falando assim, vamos, tá agarrado, vamos logo, é produção, e não está interessado no bem-estar de ninguém, enfim, né? Acaba que é um tipo de liderança que as pessoas obedecem por medo, né? Não por legitimar aí um reconhecimento da competência dele, né, da capacidade de liderança, ou mesmo por um reconhecimento profissional, né? Olha, ele sabe o que faz, né? Estamos na direção certa, né? Esse líder nos acolhe, ele acolhe a equipe, ele ajuda, ele passa para a equipe a visão dele, né? Sobre a melhor forma de trabalho, né? Enfim, quando a gente pensa nisso, a gente, aí relacionando isso à própria questão do aconselhamento profissional, é interessante a gente entender, por exemplo, quais são as expectativas dessa pessoa,
em relação ao ambiente de trabalho dela, como ela gostaria que fosse, o que ela tem feito para tentar mudar isso, se há possibilidade de mudança ou se não há, se há liberdade de diálogo com uma chefia ou se não há, né? Que tipo de influência ela exerce no grupo, ou como ela é influenciada nesse grupo, ok? Isso para as pessoas que já trabalham em alguma empresa. Agora, se você pega, por exemplo, aquela pessoa que ela está em busca de uma profissão, né? Ela quer um aconselhamento profissional. No caso, é interessante a gente ajudar essa pessoa a perceber também sobre os diferentes ambientes das profissões. Então, se você tem uma farmácia ali, né, quatro paredes, tem uma área de manipulação de remédios, tem a área do balcão, tem, tem a área de marketing, de compras, enfim. Tem a área da própria é, do atendimento, né, às pessoas ali, enfim, são várias áreas assim dentro de uma farmácia. Agora, como que é um clima de trabalho numa farmácia? Ela nem sempre está cheia, muitas vezes é vazia e assim é muito sazonal também, né? Assim, existem aqueles remédios que sempre vendem, por exemplo, de pirona, algum remédio assim para criança, vitaminas, remédio para pressão, né? Enfim. Mas existem aqueles que vão ficar ali, né, meio que em consignação, né, assim, tem a ver com a relação com os laboratórios, enfim. O que eu quero chegar com isso, né? É uma profissão que talvez não tenha tanto movimento ali na farmácia, né? Pode até ter, mas não é tanto como, por exemplo, se você tem um banco, né, que está sempre lotado, né, uma clínica de psicologia, dependendo do ambiente, ela está sempre lotada também, dependendo do lugar. Um cliente entrando atrás do outro, enfim. Não é como um hospital, né? No hospital, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar sob pressão o tempo todo, né? A questão do tempo é muito importante. Então, a questão do tempo ela tem a ver com a sobrevivência de alguém, com a melhora no prognóstico, enfim. Então, isso tudo é muito importante a gente considerar. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero fazer oceanografia. É mesmo? É legal. O que você sabe dessa profissão? Que fica no mar, que estuda os peixes, que estuda biologia. Legal. Mas o que geralmente ele faz? Não sei. Aí você vai pesquisar com a pessoa para ajudar ela a ter uma clareza maior sobre aquela profissão, né? Ver, por exemplo, se ela vai gostar do ambiente de trabalho. Vai ter que trabalhar numa plataforma de petróleo, ou a pessoa vai ter que se mudar, vai ter que ir para o litoral, ela está disposta a isso. Então, porque aqui em Minas, né, como é do conhecimento de todos, não tem mar, né? E assim, mas o que a pessoa vai fazer, né? Então, a gente precisa ajudar a pessoa a refletir sobre isso tudo, né? E a pessoa fala assim, eu quero fazer engenharia de Minas. Tá bom, engenharia de Minas, bacana. Então, você gostaria, por exemplo, de trabalhar numa mina de carvão, numa mina de ouro? Sim, claro. Você lida bem com escuro? Não, tem medo de escuro. Tem medo de altura. Bom, é uma questão assim para a gente ajudar a pessoa a refletir, né? Então, enfim, renda para a família e para a própria pessoa. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não vou trabalhar por dinheiro, né? Eu quero trabalhar para ajudar as pessoas, para fazer os outros felizes, fazer os outros se sentirem bem, né? Igual tem muito psicólogo que forma e quer fazer só atendimento social. Tudo bem,
não tem problema, mas assim, é, o atendimento social, né, para que você consiga, inclusive, sobreviver, você vai ter que atender muita gente, muita gente. É, um dia eu vi no, no post, é claro que isso é ilegal, né, gente? Não pode fazer um negócio desse, mas tinha lá um cartazinho de uma psicóloga que falava que atendia social, R$ 10, né? E ela espalhou isso, assim, no bairro inteiro, né? A gente não pode fazer isso, né? A gente poderia, por exemplo, já fazer as parcerias, né, com instituições, associações de bairro, escolas, falar lá, que aqui tem atendimento social, né? E ali, naquele momento, né, lá, quando a pessoa procurar o atendimento, você fala o seu preço, né? Você fala o seu valor, porque de outra forma acaba banalizando muito a profissão, né? E não, isso o Conselho de Psicologia não aprova, né? A gente tem que ter cuidado até com a forma de divulgação do nosso trabalho. A gente não pode querer ter clientes divulgando preço, né? É interessante você ter clientes divulgando conhecimento, né? Se você, por exemplo, monta um site, né, de psicologia, né, um canal no Instagram, e você produz conteúdo para ajudar as pessoas, né? E automaticamente as pessoas vão te procurar, né? Isso você realmente não precisa, não deve banalizar a profissão, né? É, eu quero fazer atendimento social. Beleza, faz isso um dia, 2 dias da semana, né? Porque nem só de é, é, assistência social a gente consegue viver, né? Bom, enfim, isso é assunto para outras aulas, né? Mas vamos pensar, né, sobre essa questão da renda, né? É, é, é importante. Uma das questões assim importantes do trabalho é o fruto do trabalho, né? A gente acaba se identificando com o trabalho, a gente gosta do que faz, mas é importante que esse trabalho tenha um retorno para a gente também, né? É muito importante, tá bom? Eu mencionei a questão da psicologia porque, né, a nossa área e às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errônea assim da psicologia. Ah, a psicologia dá dinheiro? Depende. Depende do que você vai fazer, de quais são suas expectativas, né? É, assim, é importante você ser satisfeito, ser competente, né, na sua profissão e automaticamente o dinheiro vem, né? Isso não é problema, tá bom? Propósito derivado do fato de fornecer um produto ou prestar um serviço. Bem, é interessante a gente perguntar isso aqui para as pessoas, né? Você encontra sentido no seu trabalho? Você consegue pensar no porquê de estar realizando essas atividades? Você consegue visualizar as finalidades disso? Qual o propósito envolvido? Você se sente bem ao participar desse processo e poder contribuir com o seu trabalho? São algumas questões importantes, né, que a gente pergunta para a pessoa, né? E essa questão do sentido, né, é super importante, né? Qual que é o sentido de ser psicólogo? É ajudar as pessoas a ouvir. É porque eu gosto de é, trabalhar com grupos, eu gosto de trabalhar na área da saúde, no hospital, eu gosto de trabalhar na área forense, né, ajudando pessoas, crianças, no depoimento sem dano, né, eu gosto de trabalhar em vara de família, né, ajudando com mediação de conflitos, né? Então, assim, a pessoa é interessante, né? A gente realmente conseguir achar um sentido para a nossa prática profissional, né? Qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo? Sobre a felicidade e satisfação, né? Satisfação no trabalho é uma variável de atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que têm, seja no todo, seja em relação a alguns de seus aspectos, podendo ser traduzida no quanto uma pessoa gosta do seu trabalho, né?
Pessoal, vocês gostam do trabalho de vocês? Assim, a maioria que trabalha, né? E vocês querem comentar sobre isso? Se vocês gostam do trabalho que vocês desempenham atualmente? Querem comentar, não? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, quando busca responder essa questão, quais elementos utiliza para clarificação da satisfação ou da insatisfação? É importante a gente identificar isso também, né? O que faz com que a pessoa considere aquilo como satisfação ou como insatisfação? Que elementos que tornam aquilo prazeroso ou não, né? Sobre engajamento e envolvimentos positivos, né, você se desenvolve com a sua instituição, ou seja, você cresce, você pode aprimorar suas habilidades, você tem oportunidade de crescimento ali, né? Você participa do que acontece na organização, você se engaja nas atividades que lhe são delegadas, você se mostra participativo. Só um minutinho. Você se mostra participativo, você se mostra engajado nessa experiência do trabalho, né? Então, pessoas engajadas geralmente possuem alto nível de concentração, mostram-se absorvidas pelas atividades, mostram interesse genuíno pelo trabalho realizado, estando conectadas com seus papéis no trabalho. Então, a pessoa se sente conectada com o papel no trabalho, né? Ela se sente feliz com esse trabalho, ok? Sensação de bem-estar, desempenhando bem os seus objetivos. Então, são perguntas que você pode fazer para o seu cliente, né? Você avalia o seu trabalho, ou seja, você faz uma autoavaliação periódica, o que você acha do seu desempenho, você tem atingido os seus objetivos, você tem ciência dos seus objetivos, os seus objetivos profissionais, pessoais e os objetivos do seu trabalho. Então, sentir-se capaz e realizando bem as suas atividades não apenas melhora a autoestima, como contribui para que você se sinta melhor no seu trabalho e avalie o seu emprego como mais gratificante, ok? Então, é importante, né, a gente se sentir bem, né, com as nossas atividades de trabalho, né? Você deve conhecer pessoas que todo dia que você pergunta para ela, e aí, como é que tá? Tô levando, né? E o trabalho tá bom? Ih, não tá ruim demais, todo mundo tá com medo, o pessoal vai ser mandado embora, tá uma crise, tá isso, tá aquilo. Então, é, então a minha internet deu um pique aqui, mas continuando, né, gente? É, Então, assim, você pergunta para a pessoa, né, sobre isso, sobre qual que é a avaliação que ela faz do trabalho dela, o que que ela acha do desempenho, dos objetivos. É interessante você verificar também como que se dão as relações interpessoais, né? É, então, assim, se você trabalha com pessoas que você considera bem, né, considera como seus amigos, né, como colegas de trabalho, se há uma relação de companheirismo, isso pode aumentar a confiança, né, e favorece um clima positivo ali naquele trabalho. Muitas pessoas procuram, inclusive, o aconselhamento de carreira, porque estão vivendo num clima de muita tensão, muita pressão no trabalho, muita competitividade, né? Não se adaptam bem à liderança, não se adaptam aos colegas, né? Reclamam de pessoas que andam falando mal delas. É claro que tem pessoas que são
que tem sempre uma sensação de perseguição, né? Sempre os outros são culpados, os outros que falam mal de mim, etc. Mas isso no próprio processo ali, né, de aconselhamento, talvez isso apareça, né? Você pode fazer alguma pergunta para ajudar a pessoa a refletir sobre isso, né? Então, assim, mas o fato é que... Alguém quer falar alguma coisa? Laiane, quer falar? Eu acho que é só o microfone aberto, né? Bom, vamos seguir aqui então, né? Minha internet está oscilando bastante, gente. Mas vocês estão me ouvindo? Então, fala alguma coisa aí para ver se vocês estão ouvindo. Deu um piquezinho, mas estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Ótimo. Também estou ouvindo, Daniel. Ouvindo? Aham. Ótimo. A minha Obrigado, internet gente. também está Valeu. dando pico. Obrigado. A internet está dando pico demais. Eu acho que é muita gente usando ao mesmo tempo, no Brasil todo, né? No mundo, na Também verdade. acho. Todo mundo online. Mudou demais, né, gente? Essa questão mudou, que a gente está vivendo, essa quarentena, realmente mudou muita coisa. Mas, enfim, vamos sobrevivendo, né? E juntos somos mais fortes, não é isso? Certeza. Certeza. É isso aí. É isso aí. Vamos seguir. Vocês estão gostando da aula, gente? Eu estou falando bastante, né? Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá? Tá legal, Daniel, tá legal. Muito boa, sim. Que bom. Obrigado. Vamos nessa, então, né? Bom, então eu estava falando sobre a relação de companheirismo e lealdade dos colegas de trabalho e dos chefes da empresa, né? Que esse companheirismo pode aumentar a confiança e esse clima de confiança, de companheirismo pode reduzir o estresse, pode aumentar a satisfação no trabalho, ok? E sobre a questão do emprego gratificante, né? Assim, a maioria das pessoas querem realmente um trabalho que dê satisfação, né? Que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, que ela se sinta valorizada, né? Ou talvez a pessoa não queira um emprego, né? Ela queira ser dona do próprio negócio, né? O que também é válido, é importante, né? É importante a pessoa ela se avaliar, né? Avaliar suas competências, suas habilidades, né? E sua capacidade de lidar com risco, com situações novas, né? Isso é muito importante. Tem um autor, né, que é o Snyder e Lopes, né? Eles desenvolveram alguns aspectos que caracterizariam um emprego gratificante. O que seria? Seria a variedade de tarefas realizadas, um ambiente de trabalho seguro, renda para a família e para a própria pessoa, propósito derivado do fato de fornecer um produto ou prestar um serviço, felicidade e satisfação, engajamento e envolvimento positivos, sensação de estar desempenhando bem os seus objetivos, companheirismo e lealdade dos colegas de trabalho e dos chefes da empresa, ok? Então, são alguns pontos importantes assim para a gente identificar, né, uma satisfação no trabalho. E aí vai uma pergunta para vocês, né? Nos trabalhos que vocês já desempenharam, né, no emprego, enfim,
vocês encontraram essas características? Vocês tinham variedade de tarefas? Era seguro? Vocês tinham satisfação no trabalho? Se sentiam bem, desempenhando bem os objetivos? Os colegas de trabalho eram legais? Eram companheiros? Eram bons colegas, vamos dizer assim? Assim, no meu trabalho é super tranquilo, assim, é um pouco, né, não é empresa tão grande, né, mas a gente tem uma relação laboral bem bacana, né, e assim, eu como estudante de psicologia, então eu fico me vendo, assim, dentro do processo, dentro das relações, na construção, na relação com o outro, porque atendimento ao cliente, então, assim, eu me vejo, eu me autoanaliso em todo o tempo, eu acho bem bacana, é bem proveitoso, assim. Pensar psicologia dentro do meu trabalho é tudo. Bem bacana. Uhum. Ah, que bom. Beleza, maravilha. Então, muito bom, né? Quando a gente encontra satisfação e a equipe é boa de trabalhar também, né? Isso é fantástico, muito bom mesmo. O aconselhamento de carreira na psicologia positiva pode empregar esse exercício como forma de balizar o processo de orientação do cliente com base nas respostas atribuídas a cada um dos critérios de avaliação do emprego gratificante. A partir dos pontos fortes apontados neste instrumento, pode-se discutir no processo de aconselhamento de que modo esses aspectos podem ser ainda mais potencializados ou mesmo olhando para os aspectos considerados fracos ou as avaliações que necessitam melhorar a partir do exercício. Então, o aconselhamento de carreira ele vai nos ajudar, né, vai ajudar o cliente, né, a verificar assim se aquilo traz satisfação, se não traz, né, e como que a gente pode potencializar algum aspecto, enfim, né. O papel do conselheiro vai ser de facilitar, né, a compreensão desse instrumento, né? Então, ou seja, de você conseguir avaliar esses aspectos, né? Então, variedade de tarefas, ambiente de trabalho, propósito, felicidade, engajamento, sensação, companheirismo. Então, você vai avaliar esses aspectos, ok? No sentido de ajudar o cliente a esclarecer, né? Clarificar sua situação naquele emprego. Aconselhar acerca da carreira desse modo não parte de uma compreensão do conselheiro do que seja melhor e mais adequado para o cliente, mas de que modo esse próprio cliente compreende os elementos que contribuem para a sua trajetória profissional. Então, nós vamos ajudar a pessoa a ela mesma decidir, ela mesma compreender aquilo que é bom para a trajetória profissional dela, ok? Aqui eu coloquei 5 passos, né, do estabelecimento do 5 passos do aconselhamento de carreira. O primeiro seria o estabelecimento de um contrato. Então, qual que é o objetivo desse cliente que busca ajuda profissional? E aí, a partir desses objetivos, nós, profissionais, vamos ajudar em quais deles? Como todo o processo será realizado? Vai ter entrevista, conversas, questionários? Quais vão ser as técnicas que vão ser usadas? Então, na verdade, você faz um plano de aconselhamento de carreira, né? Qual a duração média desse processo? Então, assim, dependendo da abordagem teórica, né, que você utilizar, das suas técnicas, talvez você consiga resolver isso em 3, 4 sessões, ou talvez em mais, né, 10 sessões, não sei. Por ser algo mais pontual, como o próprio aconselhamento de carreira, orientação profissional, a tendência é que isso não seja muito demorado, né? Que você consiga dar um aconselhamento e fazer esse processo, né, de reflexão com a pessoa, de busca desse autoconhecimento,
e que aquilo, que a pessoa possa partir para a ação, né? Que ela possa ter uma compreensão melhor de si, dos objetivos dela enquanto profissional, e que não demore tanto, né? Quantos encontros ocorrerão na semana? Qual a duração de cada um? Isso é importante a gente verificar também, né? Qual a duração desses encontros? Quantos encontros? Se vai ser por semana, se vai ser 2 vezes por semana, se vai ser a cada 15 dias, né? Em que consiste, de fato, o processo de aconselhamento psicológico? Como o profissional pensa que o aconselhamento possa ser importante para que o cliente atinja os objetivos já relatados? Ok? Como será o pagamento? Gente, a gente tem que falar de dinheiro também, né? Geralmente, quando você apresenta o contrato, você já conversa com a pessoa sobre isso, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia nos dá uma tabela de honorários e nessa tabela nós temos a referência sobre o valor mínimo, médio e máximo que nós poderíamos cobrar. É claro que isso varia de acordo com a região que você atua. Então, digamos que você faça um aconselhamento de carreira numa região mais pobre, né? Assim, que as pessoas não têm muita condição financeira, aí você não vai cobrar da pessoa 300, 400 reais para fazer, né, gente? Claro que a gente tem que adaptar a realidade das pessoas também, ok? Então, assim, mas você vai estabelecer isso tudo com a pessoa. Alguns profissionais trabalham com pacotes de atendimento. Então, tipo, ela sabe que ela vai gastar 5 sessões para fazer, né? Então, ela cobra esse pacote de 5 sessões, 400 reais, 500 reais, né? 300, não sei, né? 300 está bem barato, na verdade. Por quê? É um processo de estudo também, né? O psicólogo vai estudar, vai, por exemplo, fazer avaliação psicológica, vai pesquisar sobre aquela profissão, trazer informações para a pessoa, tem o próprio tempo dele, ajudar essa pessoa a refletir sobre isso, fazer a tomada de decisão. Então, dá trabalho. Então, realmente, a gente tem que valorizar a nossa profissão, né? É interessante você, assim como qualquer empresa, né? Você fazer uma pesquisa. Deu um piquezinho na internet aqui, mas acho que já voltou, né? Mas então, eu estava falando sobre essa questão, né, de tratar do dinheiro, né, com o cliente, é muito importante. Você estabelecer, fazer todos os combinados, se vai ser pacote de atendimento, se a pessoa vai pagar por mês, se é por sessão, né? Isso é tudo importante, que você registre isso em contrato ali. O valor de cada encontro, por sessão, por mês, pacote, enfim. Como será feita a avaliação do processo? Pelo profissional, pelo cliente, no final de cada encontro, de cada módulo, como que vai ser, né? Então a gente dá a oportunidade para ela fazer uma avaliação sobre tudo isso, né? Como foi o processo, se aquilo trouxe para a pessoa assim, novas ideias, né? Novos caminhos, se fez sentido para ela, se não fez, sugestões, inclusive, né? A gente passa para a pessoa uma folha de avaliação, assim, mas para ela falar dessa experiência, desse aconselhamento, ok? E o profissional deve estar apto a responder as seguintes perguntas antes de estabelecer o contrato. As demandas trazidas pelo cliente são compatíveis com as queixas relatadas em um processo de aconselhamento psicológico? Então, o que a pessoa traz realmente é uma demanda, uma queixa que você é uma queixa que você, como psicólogo, pode trazer uma contribuição importante, né, para aquela pessoa.
né? Eu possuo os recursos profissionais e emocionais para acompanhá-lo nesse processo? As técnicas e procedimentos que eu domino são compatíveis com o tratamento das queixas relatadas pelo cliente? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está precisando de um aconselhamento, mas é uma área assim muito complexa, que você não tem domínio nenhum, né? E que talvez alguma coisa muito técnica, específica da área da pessoa. Então, já seria um pouco mais complexo, né? Talvez você precisasse assim, encaminhar para alguém, né? Algum profissional, principalmente vocês que estão começando agora, né? Se você for dar aconselhamento de carreira para um consultor, para um dono de uma grande empresa que já tem anos de experiência ali naquele mercado, né? É, talvez seja mais interessante você atender alguma pessoa assim após após uma caminhada maior na psicologia, né? Mas enfim, não impede de você ter essa experiência, né? É importante você ir adquirindo experiências, né? Muito importante, mas é mais importante ainda a gente se sentir preparado para fazer isso. Por isso que muita gente, né? E o ideal é que faça especializações na área, faça cursos, né? Para que você consiga oferecer um trabalho de qualidade, né? De excelência para o seu cliente, ok? Então é importante a gente fazer essa autoavaliação. Olha, eu tenho os recursos, eu tenho as técnicas para poder ajudar essa pessoa. É importante. A partir do estabelecimento do contrato, deve-se permitir que o cliente traga questionamentos que podem dizer a respeito da duração do processo, as técnicas empregadas ou as próprias características do aconselhamento. Esses questionamentos já funcionam como início do estabelecimento de um vínculo. Okay? O segundo passo é conhecer a si mesmo. Essa orientação não é exclusiva de um processo de aconselhamento de carreira, mas deve permear todo o processo de autoconhecimento, entre os quais destacamos a psicoterapia. Nós precisamos nos conhecer, nós enquanto profissionais. Nós precisamos nos conhecer, né? Conhecer sobre as nossas próprias habilidades, conhecer sobre as técnicas, enfim, né? E o que seria a psicoterapia se não um processo constante de se autoconhecer a fim de manejar de modo mais adequado os recursos em direção a um maior bem-estar? Assim, é fundamental que o profissional saiba ajudar o cliente nesse autoconhecimento. Nós vamos ajudar a pessoa a se autoconhecer e nós, como profissionais, como conselheiros, né? Nós precisamos de ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, ok? Bom, isso pode ocorrer de diversas formas, né? Nós podemos aplicar questionários, testes, inventários, técnicas de autorrelato, entrevistas, narrativas, reflexões sobre experiências cotidianas e outras técnicas. Independente da técnica empregada, deve-se sempre explicar ao cliente em que consiste essa técnica, qual o seu objetivo, por que ela é indicada no caso dele. Então, sempre que você for dar alguma técnica, é importante você explicar isso para aquela pessoa, né? Assim, e buscar ver se essa pessoa entendeu, né, essa técnica, né, se aquilo é adequado mesmo. A gente tem, por exemplo, testes de atenção, de inteligência, de personalidade, ok. E os testes mais voltados para a própria escolha profissional mesmo, né? Ou então você tem testes, por exemplo, de habilidades sociais, né, para você avaliar a questão da assertividade. Enfim, né, nós temos muitos testes psicológicos que podem ser utilizados nesse processo. E é importante a gente explicar para a pessoa assim, qual que é o objetivo disso, né?
terceiro passo seria conhecer o mundo do trabalho e as possibilidades do mercado. Então é importante que o cliente conheça de que modo se organiza o mercado de trabalho, suas possibilidades, áreas emergentes, tendências, perspectivas, tá? E dependendo da área que a pessoa for atuar, a gente deve conhecer, por exemplo, os concursos públicos, cursos preparatórios, buscar assessoria em órgãos que orientam empreendedores, no caso da abertura de um novo negócio, necessidade de mudança no seu negócio atual. Então, é importante a gente conhecer esse mercado de trabalho. Então, por isso que envolve todo um processo de pesquisa, de busca, estudo, né? Então, para eu orientar uma pessoa quanto à carreira, eu tenho que conhecer o mercado, tenho que saber, né, assim, é, talvez eu não preciso saber a questão técnica daquela profissão, mas como que ela se insere nesse mercado é, globalizado que está hoje aí, né? E a reflexão sobre a carreira passa desse modo pelas possibilidades do mundo do trabalho, aceitar ou absorver suas ideias e propostas. Então, quais são as ideias dessa pessoa, desse cliente? Será que o mercado, será que as pessoas, né, as empresas vão absorver isso? Então, deve conhecer a sua área de atuação, possibilidades de inserção, organizações existentes, desafios, lacunas a preencher, tá? Isso tudo vai fazer um diferencial na carreira dessa pessoa. Um programa de aconselhamento de carreira deve tomar por base esse contexto, a fim de que possibilite ao cliente, em atendimento, um diálogo profícuo, ou seja, proficiente, um diálogo importante, né, coerente, certo, válido, ok? Isso que é profícuo. Então, um diálogo profícuo com a realidade que o cerca, evitando decisões que o conduzam ao sofrimento de dedicar-se a algo com menores potencialidades ou com poucas perspectivas. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a conhecer melhor esse campo de atuação, né? E fazer esse diálogo entre as expectativas dessa pessoa e a realidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser design gráfico. Ok, nada contra o design gráfico. Mas a questão é o quanto que esse conhecimento, de certa forma, já foi disponibilizado pelas tecnologias, pelos aplicativos, né? De uma forma tão grande que será que ele vai ter mercado? Agora, se ele pensa em marketing digital, se ele pensa em alguma coisa voltada para a tecnologia também, mas que pode ter partido do design gráfico, mas seja algo, por exemplo, desenvolvimento de games, né? Games educativos, jogos para a própria psicologia ou para outras áreas. Se a pessoa pensa num contexto mais amplo, né, talvez ela consiga ter uma inserção melhor no mercado, né, com menos risco de entrar numa carreira que está prestes a assumir, né, desaparecer. Então, é importante a gente ajudar a pessoa a refletir sobre esses aspectos, né? E o cliente deve ler manuais profissionais, estar atento às transformações do mercado, as tendências econômicas, os cenários possíveis para a escolha profissional, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser administrador de empresa. Beleza, não tem problema, né? Assim, nós vamos apresentar para a pessoa a realidade da profissão. Como que está o administrador hoje, né? Então, digamos que a pessoa tem uma tendência maior a escolher um curso como administração. Ótimo, né? A pessoa tem a possibilidade de assumir várias funções. O leque é enorme, né? E se você para analisar, por exemplo, os pré-requisitos, né, o perfil profissiográfico, né, das vagas que pedem um administrador, elas variam muito. Então, se a pessoa olha lá numa base de dados como a Cato Online, como vagas.com.br, isso é a realidade do Brasil, né?
se a pessoa faz um estudo, assim, o que que as empresas estão pedindo de um administrador hoje? O que que elas estão pedindo do engenheiro, do psicólogo, enfim, né? Quais são as habilidades, competências que as empresas estão pedindo? Aí você vê que há uma variabilidade muito grande, né? Tem empresa que pede, por exemplo, conhecimento em idiomas, né? Tipo inglês, espanhol, só para ser um critério de seleção, né? Porque, de certa forma, quando as pessoas formam, elas têm um nível, assim, é, que é esperado, né, daquele profissional, né? Você tem os conhecimentos básicos necessários para exercer aquela profissão. Agora, o que que vai te diferenciar em relação a isso, ao comum? O que que vai te tirar do comum? E eu, inclusive, gosto sempre de indicar para os meus alunos, né, fazerem coisas que ninguém está fazendo. Fazer coisas diferentes, criativas, que vão te fazer de você um diferencial. Você pode, por exemplo, no caso da psicologia, estudar sobre genética do comportamento, sobre neuropsicologia, tecnologia em neuropsicologia. Você pode estudar sobre empreendedorismo e psicologia. Você pode estudar sobre transtornos do desenvolvimento atípico, né? Para você ser um especialista em pessoas que têm aí o espectro do autismo, né? Síndrome de Down e outros transtornos, né? Enfim, né? Se você se especializa, de certa forma, você tem condições de, quando chega uma oportunidade, você abraçar aquela oportunidade, né? Você sai do lugar comum, que todos conseguem, por exemplo, a graduação, né? Você consegue algo a mais. E geralmente as pessoas, quando planejam, né? Quando elas conseguem construir esse caminho, essa trajetória, fica mais leve. A minha internet está oscilando bastante, gente. Mas vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Tá Alô? dando. Tem alguém Tá, aí? oi. Oi, tá dando Estão me uns picos, mas tá ouvindo? dando pra ouvir. Tá picando bastante, gente. É, eu já estou finalizando, falta pouco aqui, tá? Mas aí vocês desculpam, mas a internet hoje está bem ruim aqui pro meu lado hoje, tá bom? Mas vocês estão conseguindo escutar agora? Agora eu tô ouvindo, professor. Beleza, obrigado, Geraldo. Laiana ou Geralda que falou? Obrigado, gente. Geralda Vamos que seguir falou. então. Nada. Ah, Geralda. Tá joia, valeu. Então, vamos seguir, né? Reconhecimento de quem se é, suas qualidades e aptidões, não deve desembocar em uma resposta única do tipo um perfil adequado a cada profissão, mas se articular aos projetos de vida que passam pela apreciação do contexto de atuação. Isso aqui é o segredo da nossa profissão, gente. A gente não quer simplesmente avaliar, testar uma pessoa para que ela seja a pessoa certa no lugar certo, a que tem a habilidade cognitiva necessária para aquela função. Não, a gente quer mais que isso. A gente quer entender como que, por exemplo, uma habilidade profissional vai se articular com o projeto de vida da pessoa, ok? Porque isso, de certa forma, vai ajudar ela a ser mais feliz, ela vai ter mais satisfação naquilo, ok? Se vocês saírem dessa aula entendendo isso, né, que não é apenas testar uma pessoa e ajudar ela a se autoconhecer, é mais do que isso, é ajudar essa pessoa a identificar num leque de profissões imenso
aquilo que vai trazer mais satisfação para ela, né? Que vai estar articulado justamente ao projeto de vida. Né? Você percebe que isso é muito mais profundo do que simplesmente ajudar a pessoa a escolher. Eu não sei se eu quero fazer letras ou pedagogia. É muito mais do que isso. Né? É ajudar essa pessoa a perceber como que ela vai se inserir nesse mundo que é tão complexo, que a pessoa precisa se reinventar tanto, buscar sempre alternativas criativas, né, para sobreviver, para lidar com as agruras da vida, né? E no caso a gente vai ajudar a pessoa nesse sentido, ok? O que distancia a presente proposta de intervenção das clássicas teorias sobre aconselhamento de carreira é justamente o papel do conselheiro como um facilitador, como alguém disponível para acompanhar o cliente em suas dúvidas e na busca pelo seu crescimento pessoal. A exemplo do que se apregoa em outras abordagens teóricas, como no construcionismo social, destacado a seguir. O cliente é o especialista sobre si mesmo, o que desconstrói um discurso vigente acerca do fato de que, para se aconselhar adequadamente, é preciso entender do universo do cliente, estar imerso no mesmo ou em seu contexto. É priorizada tanto a diferença como o fato de o profissional não fazer parte da mesma área de seu cliente. O que nos levaria à ilusão de que administradores ou psicólogos ou educadores só poderiam ser aconselhados por seus pares. O que coloca as pessoas em interação é justamente a abertura para o diálogo e o engajamento positivo no sentido de favorecer uma escuta e uma reflexão sobre a prática profissional e sobre a história do cliente que procura por ajuda. Então, gente, nós sabemos que o cliente é quem sabe melhor sobre ele mesmo e que nós nunca vamos saber sobre todas as profissões, mas é isso que é o interessante. Porque se você não conhece sobre aquela profissão, você vai perguntar para essa pessoa. Se ela não conhece também, nós vamos construir isso juntos. Nós vamos pesquisar, vamos ajudar a pessoa a buscar alternativas, buscar conhecimento, incentivá-la a buscar conhecimento sobre aquilo. E nessa interação há um crescimento, há uma mudança, né? Nesse momento há um movimento, né? Tanto o aconselhador como o aconselhando, eles vão se construindo aí nesse processo. O aconselhamento de carreira não pode ser um procedimento cristalizado e realizado apenas em uma fase da vida, mas justamente estar aberto a revisões, reconsiderações, ou seja, deve ser um processo de acontecimento, assim como a carreira. A nossa carreira muda muito. Então, por exemplo, a própria visão de psicologia que a gente tinha, né, lá no voltou aqui, a própria visão que tinha-se da psicologia, né, no início da história da psicologia, né, era o quê? Era que era uma profissão que estava relacionada a avaliar as pessoas, né? Somos testólogos e acabava sendo alguma coisa para meio que classificar, né, separar as pessoas, enfim. Como que a psicologia evoluiu, né? Como que a psicologia ela cresceu e, inclusive, por exemplo, antes dizia-se que não podia ter atendimento online. E aí depois abriu espaço para atendimento online com muitas regras, inclusive. E agora, mais do que o atendimento online propriamente dito, né, assim por exemplo, antes assim, a gente teria que ter um site específico para poder atender online e só poderia ser talvez pelo Skype, né? Agora a gente já pode usar outras plataformas, né? A gente pode, por exemplo, não necessariamente ter um site, né? Mas enfim, né? Como que tem se mudado muito? As profissões mudam, se desenvolvem, o mundo muda, né? O mundo após o próprio coronavírus mudou bastante, né? As pessoas tiveram que se ressignificar.
ressignificar as profissões. Então, tudo muda, né? Nós, então, não podemos pensar que a engenharia de 20 anos atrás é a mesma de agora, né? Que a ciência da computação de 5 anos atrás é a mesma de agora, não é. Né? Então, assim, vai ser sempre um processo de construção. Se você vai trabalhar com aconselhamento de carreira, orientação profissional, você vai ter que se atualizar, vai ter que pesquisar sobre aquela profissão daquela época. Imagina, quando você se formar daqui daqui 1 ano, daqui 3, 4 anos, vão surgir outras profissões. Então, claro que vai requerer de você assim, uma atualização também para poder ajudar esse seu cliente, né? Um quarto passo, então lembrando os passos, ó. Primeiro passo, estabelecimento de um contrato. Segundo passo, conhecer a si mesmo. Terceiro passo, conhecer o mundo do trabalho e as possibilidades do mercado. Quarto passo, estabelecer planos e metas. Então, a conhecer suas potencialidades, desejos e possibilidades de prática. A partir do mercado de trabalho, o conselheiro deve ajudar o cliente a estabelecer planos e metas para a sua carreira. Onde ele pretende chegar? Em qual prazo? Às vezes a pessoa fala assim, entrou no curso, né, entrou na graduação e falou assim, quero fazer doutorado. Tá bom, só que para fazer doutorado, você tem que fazer um mestrado antes. Ah, não, quero ir direto para o doutorado. Não tem como. A não ser que você faça na USP, né, ou em alguma universidade internacional que te dá essa possibilidade, né? Mas o normal é que você faça assim, não por etapas, né? Você faz uma especialização, ou então você pode ir direto para um mestrado, ok? Mas depois do mestrado de 2 anos, tem o doutorado de 4 anos. Depois disso, tem pós-doutorado. Então, assim, até no próprio percurso acadêmico tem etapas que devem ser seguidas, né? Então a pessoa fala assim, eu quero ser doutor, beleza, mas vai ter um processo aí, a pessoa está disposta a esse processo, ela tem disponibilidade, tem tempo para isso, então a pessoa tem que avaliar essas questões, né? Onde você pretende chegar, ok? A pessoa fala assim, eu quero fazer uma especialização em gestão de pessoas lá na Fundação Dom Cabral. Beleza. Você sabia que é 16 a 20 mil reais um curso ali? E é claro que isso é dividido em parcelas, mas você já imaginou isso? Já fez as contas? Né? Então, assim, a pessoa ela tem que verificar isso tudo, colocar na ponta do lápis. Então, é interessante, assim, se a gente puder ajudar essa pessoa a ter uma clareza melhor, assim, sobre esses objetivos, sobre as possibilidades dela no momento. De repente, ela não pode agora, mas vai poder daqui a um tempo, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então, a gente ajuda a pessoa a estabelecer uma meta, né, estabelecer metas alcançáveis, né, um plano de carreira, talvez, ok? A carreira, para ser bem planejada, deve se articular a outros planos de vida, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero estudar no exterior, né? Mas não levou em conta família, né? Dependentes, como que a pessoa vai sobreviver lá, enfim, né? São várias questões que têm que ser consideradas, né? A gente não pode descolar um planejamento do próprio contexto de vida da pessoa, né? As metas, de repente a meta da pessoa é, por exemplo, abrir uma clínica num bairro, né? E é uma clínica que vão trabalhar ali multiprofissionais, né? Então vai ter fonoaudiólogo, dentista, médico e psicólogo. Legal, né? Nutricionista, bacana. No caso, você vai ajudar essa pessoa a estabelecer essa meta, né, esse projeto. O que será preciso para realizar? O que será preciso realizar para se atingir determinada meta? É uma questão central que pode nortear o aconselhamento nessa fase. Delimitar as necessidades para se atingir cada uma das metas torna-se um marcador organizativo importante,
cuja visualização pode permitir que a pessoa simplesmente, ao olhar para o seu plano de carreira, reconheça os ajustes que precisam ser feitos, áreas a serem priorizadas ou mesmo ideias que devem ser abandonadas, ainda que temporariamente. Ok? Mais uma vez, é preciso considerar aqui a função do conselheiro, a de facilitar esse processo de visualização, de revisão, de acompanhamento e avaliação de carreira. Quem escolhe os caminhos, os prazos, as metas e mesmo as estratégias é o próprio cliente, com a ajuda do conselheiro. Ok? Então, é a própria pessoa que vai escolher, né? É a própria pessoa que vai decidir. Nós vamos facilitar nesse processo de visualização, né, da pessoa pensar novas possibilidades, dela se autoconhecer, reconhecer quais são as habilidades dela, o que ela precisa fazer assim, para conseguir alcançar esse objetivo, essa meta. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero formar e ir lá para os Estados Unidos. Beleza. Você fala inglês? Não. Você gosta de inglês? Não. O que você vai fazer lá? Né? Então, são algumas coisas básicas assim que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? O quinto passo, planejar sempre, né? Muito importante a gente sempre planejar e se reinventar e acompanhando os movimentos das próprias profissões, né? Cada vez mais a carreira tem sido apresentada como um aspecto da vida em permanente mudança. A todo momento, diversas informações entram em circulação, novas possibilidades são apresentadas, a necessidade de revisão parece acompanhar o próprio processo de crescimento pessoal. Para crescer é necessário mudar. E aí vai uma pergunta, né? Será que nós somos os mesmos do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Provavelmente não, né? Eu espero que não. Espero que você tenha mudado e para melhor, né? Agora imagina daqui 5 anos, né? Em termos de tecnologia, a gente já tem uma noção, né, do que pode vir por aí. Mas assim, a gente ainda não tem assim tanta clareza, né? Por exemplo, na época que surgiu o telefone celular, né? Assim, antes era muito elitizado, né? Vocês devem se lembrar daqueles Motorola grandão, né? Assim, parecia um walkie-talkie, um rádio, né? Um microsystem enorme, e era só rico que tinha, era elitizado. Hoje todo mundo tem celular, né? A tecnologia está cada vez mais avançada, né? E como que isso impacta na subjetividade das pessoas? É uma questão para a psicologia, né? E, por exemplo, como que os psicólogos se interessam por essas questões, se interessam por coisas que impactam na vida profissional, na vida pessoal das pessoas, né? Nós não podemos ficar parados no tempo. A gente também tem que evoluir, a gente também tem que se desenvolver, né? Para isso nós temos que planejar nossa própria carreira, ok? E ajudar as pessoas a planejarem as carreiras delas também, né? Então é de suma importância pensar também no papel do conselheiro nesse processo de refletir sobre a carreira junto com o cliente. O profissional do aconselhamento deve estar preparado para ajudar o cliente durante esse processo de autoconhecimento, que deve ser realizado com atenção ao contexto em que está inserido e as possibilidades de revisão sobre a identidade profissional, que pode ser compreendida como em constante construção, em lapidação. Nós estamos construindo a nossa profissão o tempo todo e essa pessoa também, né? A gente tem que ajudá-la nesse processo de construção. Ok? Bom, e aqui eu coloquei um esquema, assim, só para a gente entender um pouco, né, um fluxograma. Então, desde o primeiro encontro, né, desde a primeira entrevista, deve-se possibilitar que o cliente fale sobre a sua carreira atual, os motivos para ter buscado aconselhamento psicológico,
motivos para ter buscado aconselhamento psicológico, história de vida relacionada ao trabalho, a queixa apresentada e questões a serem resolvidas. Os primeiros encontros, né? Então, o cliente deve reconhecer, com auxílio do conselheiro, suas principais aptidões e qualidades, seus recursos pessoais e profissionais para o enfrentamento de diversas situações relacionadas ao mundo do trabalho. Deve-se buscar a construção de um perfil de qualidades e competências. A internet está caindo muito, gente, mas já estou acabando, tá bom? Então, ó, primeiro, esse cliente fala sobre a carreira, né? Desde a primeira entrevista, o primeiro encontro o cliente vai reconhecer suas principais aptidões, suas qualidades, e depois você vai trabalhando com ele aspectos quanto ao planejamento da carreira, desde o início até a aposentadoria, né? Quais são as expectativas dessa pessoa, os aspectos sobre a família, o meio social, as redes de apoio. Aí nos últimos encontros, né, você vai discutir com ele como que ele compreende a carreira dele, os principais planos, metas para curto, médio e longo prazo. E, por fim, né, você vai recuperar a todo momento a carreira como um processo fluido, que pode ser sempre alterado, que pode ser revisto, pode ser replanejado. O principal ganho do aconselhamento deve ser a capacidade do cliente refletir de modo autônomo e amadurecido sobre a sua própria carreira como um elemento diretamente relacionado à sua própria vida. Então, essa seria uma sequência de um processo de aconselhamento psicológico na abordagem da psicologia positiva, né? Você vai ajudar esse cliente a falar sobre a carreira atual, reconhecer suas habilidades, trabalhar o planejamento dessa carreira, discutir com ele sobre suas metas, curto, médio, longo prazo, e ajudar essa pessoa a refletir, ter autonomia, uma maturidade para poder decidir sobre a carreira dela, tá bom? Bom, essa seria a o que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá bom, gente? E espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Vocês gostaram da aula? Muito bom, muito proveitosa, Daniel. Foi? Gostaram? Sim. Então, que bom, fico feliz. Sim, professor, também gostei. Ótima, muito boa. Que bom, fico feliz, gente. Obrigado aí pelo feedback, tá bom? Gente, agora sobre a atividade avaliativa que vocês fizeram, né? Eu já comecei a corrigir. Tem alguns e-mails lá que eu não entendi muito bem de quem que é. Depois eu falo com vocês e para eu poder lançar a nota, né? Tem uns e-mails assim muito diferentes que não traduz para mim qual que é o seu nome. Mas assim, esses que eu tiver uma certa dificuldade de identificar de quem que é o trabalho, depois eu vou colocar lá no Google Classroom e passar para o seu representante, para sua representante de turma também, tá? Só para poder lançar a nota certinho. Eu estou corrigindo, tá? Eu não acabei de fazer essa correção e por isso eu não lancei ainda, tá? Todo mundo que está aqui já fez a atividade, já mandou para mim? O professor. Sim, eu já mandei, professor. Ótimo. Assim, teve algumas pessoas que ainda não me mandaram, não sei se vão mandar ou se vão fazer a segunda chamada, né?
Aí, pessoal, seguinte, né? Por enquanto, né? Eu tô corrigindo e tô encontrando as pessoas aqui no sistema assim, do AVA, sabe? Mas pode ser que tenha alguma pessoa que me mandou a atividade e o nome dela não esteja aqui no AVA. Se isso acontecer, eu vou sinalizar a pessoa, tá bom? Vou mandar mensagem, falar, ó, seu nome não está no meu sistema aqui, porque isso provavelmente é por conta de algum problema de rematrícula, essas coisas. E aí eu não consigo lançar nota, né? Se tiver esse caso, né, porque pode acontecer, né, de ter alguém que não conseguiu fazer matrícula ainda, inclusive parece que essa semana que fecha, né, não sei ao certo, mas aí eu sinalizo a pessoa, porque senão eu não consigo lançar a nota, tá bom? Mas por enquanto eu localizei todo mundo, assim, por enquanto tá todo mundo no sistema, tá? Mas pode ser que eu não cheguei em alguma pessoa ainda que não esteja no sistema, tá? Mas aí eu sinalizo para vocês. Tranquilo? Ok. Beleza. Gente, essa aula foi gravada, então eu vou disponibilizar para vocês, tanto no AVA, quanto lá no Google Classroom, tá bom? E o link. E a apresentação dela, o PowerPoint, está no Encontro 10, lá na aula do Encontro 10, lá no AVA, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre isso também, né, quiser perguntar, assim, você pode me perguntar. E fica à vontade, não se constranja ao enviar suas dúvidas, tá bom? Estou sempre disponível. Vida corrida, como sempre, né, nessa época de coronavírus. Talvez eu demore um pouco a responder, mas eu sempre respondo. Tá, joia? E obrigado, então, pela atenção de vocês, pessoal. Vou deixar vocês descansarem um pouco, tá? E Obrigada eu, professor. Daniel. obrigado a Hasta vocês. la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Obrigada, professor. Dios le Tchau. bendiga. Chao. Ai, graças a ti também. Amén. Me gusta mucho el español. Eh, A mim hasta também. la vista. Hasta la Chao. vista.